Bom dia! Estamos juntos em mais uma escola dominical online. Alegres porque podemos estudar a palavra de Deus. E grato por sua presença mais uma semana conosco a estudar a Bíblia. E eu quero convidá-lo para o nosso estudo desta manhã em Atos, o capítulo 10, o versículo 38. Atos, o capítulo 10, o versículo 38. Estamos no quinto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Abriu a sua Bíblia? Podemos ler? Então vamos lá. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte fazendo bem. Andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Atos capítulo 10, o versículo 38. Gratos ao Senhor pela leitura da sua palavra. Normalmente nós oramos, pedimos ao Senhor que nos ilumine e nos fale por ela. E vamos orar nesse instante. Somos gratos, Senhor, pela dádiva da vida que o Senhor nos deu, mais um dia para o servirmos. E aqui, nesse momento de escola dominical online, rogamos que o Senhor venha falar ao nosso coração, nos dar o alimento que precisamos para crescermos espiritualmente e a cada dia fazermos mais a Tua vontade. Esteja, ó Pai, abençoando todos aqueles que estão nesse momento estudando a Tua palavra. Esteja cuidando de cada um e fornecendo a cada um de nós o alimento espiritual. E usa como canal nas suas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa meditação nesta manhã é andava fazendo o bem. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, que foi escrito para os judeus, apresenta Jesus como rei, aquele rei que andava fazendo o bem. Marcos apresenta Jesus como servo, e ele foi dirigido aos romanos, e mostra o servo fazendo o bem. Mateus, Marcos, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, foi dirigido aos gregos, e apresenta o filho do homem fazendo o bem. E o Evangelho de João apresenta Jesus também fazendo bem e como o Filho de Deus. E agora, no livro de Atos, é o apóstolo Pedro que faz o resumo do ministério de Jesus Cristo. E ele, ali naquele momento em que ele está a falar a Cornélio, que estava sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele faz um resumo. E ele diz que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. O ministério de Jesus Cristo, ele foi marcado, não é? Por uma duração de 3 anos. Ele esteve durante 3 anos ali e transcorreu a Palestina cerca de 20 mil quilômetros. Ele trabalhou ali na Palestina cerca de 20 mil quilômetros fazendo o bem. E com um comprimento de 240 quilômetros e tinha 85 quilômetros de largura. Então nós temos aqui a Palestina mostrada nesse mapa. E a base de Jesus Cristo fazendo bem ali é Cafarnaum. E no momento histórico que Jesus viveu, a economia ali da Palestina era a agricultura, a pecuária e a pesca e artesanato. E observamos que ele chamou os seus discípulos quando eles estavam lá a pescar. E os impostos naquele período histórico eram cobrados pelos publicanos. E eles eram totalmente pessoas não íntegras, não cobravam adequadamente. Por isso nós vemos no Evangelho uma certa ojeriza aos publicanos. E o poder político que estava ali sobre a Palestina era dos romanos. Eles é que governavam. Por isso havia um
uma relação não muito agradável entre os judeus e romanos. E o centro religioso da época era Jerusalém. Então, era a capital, onde todos estavam presentes ali para fazer o serviço religioso. Também, o pensamento religioso era guiado, direcionado por vários grupos. Nós tínhamos os saduceus, os escribas, fariseus, zelotas, herodianos, essênios, samaritanos, e tudo era centrado no templo e na sinagoga. Todo o ato religioso estavam centrados nesses lugares. E, de repente, Jesus Cristo vem com uma nova visão de reino, nova visão do reino de Deus, e com uma autoridade muito grande ao falar. Não eram como os religiosos da época, falavam sem verdadeira autoridade. E nós vemos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 28 a 29, nós encontramos Jesus já presente ali na sua missão de fazer o bem. E o Evangelho lá em Mateus capítulo 7, versículo 28 a 29, traz para nós, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, quando ele falava, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque era diferente da religião que era pregada naquele momento histórico ali na Palestina. Era totalmente diferente a forma de apresentar a vida com Deus. E porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Não era nada teórico, não era nada apenas falado, não vivido. Então ele tinha autoridade, e não como os escribas, que ensinavam as leis apenas para os outros, mas infelizmente eles não a praticavam. Então naquele momento ali, sua missão de fazer o bem, demonstrada ali, não só no falar como na prática, adotou conceitos revolucionários, e a verdadeira vontade do Pai para com aqueles que o servem, ele demonstrou na prática. A vida, uma vida realmente de intimidade com Deus, onde estava centrado em fazer o bem para aqueles que estavam ali ao seu redor. Era o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. E os princípios básicos do reino. Porque a verdadeira religião, ela resume especificamente sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o que aconteceu? Fazendo bem. Ele andou por toda parte fazendo bem. Em primeiro lugar, por quê? Primeiro, porque a substituição do poder pelo serviço. Às vezes havia ali naquele momento histórico, os religiosos estavam preocupados com o seu poder religioso em relação ao povo. E era essa a ênfase adotada pelo centro religioso ali em Jerusalém, através do templo e das sinagogas. Agora, ele, nesse momento, quando ele prega, ele muda a ideia de poder por serviço. A religião é algo prático, é algo extensivo ao seu próximo. A religião é demonstrar realmente o amor de Deus, acima de tudo, ao Senhor Deus e ao seu próximo. Isso revoluciona, isso causa tensão ali naquele momento histórico. Mesmo ele sendo o rei dos reis, mesmo ele sendo o Senhor dos senhores, ele ensinou a todos uma vida de serviço. Nós estamos aqui para servir o nosso próximo. Uma vida de humildade, desprovida de qualquer vaidade ou soberba. Os religiosos, aqueles que estavam ali, estavam para servir a Deus e servir ao próximo. Somente havia um problema sério, porque eles estavam mais servindo a si próprios do que ao próprio Deus. E Jesus Cristo vem e demonstra na prática o que realmente Deus quer de fato, que o poder seja substituído, o religioso, no caso específico ali, pelo serviço. E maior é aquele que serve. Isso revoluciona tremendamente. Porque as pessoas ali religiosas estavam interessadas em ser servidas, não em servir ao próximo. E o servo de Deus está aqui para servir o seu próximo, servir a Deus e ao seu próximo. E observemos que
Seu ensino era claro e objetivo em tudo. Não havia nada de teoria. O que ele ensinava era algo prático na sua vida, ali naquele momento histórico, demonstrando a todos os cristãos como deve ser a vida daquele que serve a Deus de todo o coração e também ao seu próximo. E naquele momento ali, ele coloca a verdadeira vida com Deus, a verdadeira vida de serviço. Nós estamos aqui nesse mundo para servir a Deus e, no caso, o nosso próximo. E ao lermos Mateus capítulo 11, o versículo 25, nós vamos descobrindo esse momento em que ele substitui a questão do poder pelo serviço. E em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus retrata. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Os sábios e cultos se achavam conhecedores da vontade de Deus, não tinham entendido o propósito de Deus para a vida deles. Que era uma vida não de poder, buscar o poder religioso, mas servir ao seu próximo. Estavam ali para fazer a vontade do Senhor. E nesse momento Jesus começa a mostrar a eles, não é a sabedoria, mas é a prática. E ainda encontramos lá no capítulo 20, o versículo 27, quando aprendemos que qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Porque os religiosos estavam interessados em os primeiros lugares, estavam interessados na sua vaidade pessoal, na sua soberba. E Jesus mostra que é totalmente diferente. Nós estamos aqui numa vida de serviço a Deus, em qualquer realidade, em qualquer situação. Porque estamos aqui como Jesus, para fazer o bem. Como servos dele, continuamos a sua missão. E observemos que lá em Lucas capítulo 22, o versículo 27, Jesus ainda mais mostra que há uma substituição do poder pela vida de serviço, que era naquele período feito apenas buscando o poder religioso. E Jesus mostra que é totalmente diferente. Estamos aqui como religiosos, como servos de Deus, para servir a Deus e ao nosso próximo. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, eu, porém, estou entre vós como quem serve. Jesus mostrando ali, eu estou aqui para servir. O Filho de Deus vem aqui para servir, para fazer o bem. E é o resumo que Pedro faz do ministério de Jesus, que ele vivenciou ali durante o período, os 3 anos que passou com Jesus Cristo, se preparando para a sua missão, que a gente percebe claramente no livro de Atos. Agora vejamos. Ronald Sider é um ativista e teólogo, e ele escreveu algo muito importante. Se 1/10 dos cristãos de todo o mundo começasse realmente a seguir o modelo de Jesus, haveria um desejo de se desfazer da preocupação egoísta com sua própria maneira abastada de viver, e em vez disso concentrar-se-iam nas necessidades dos pobres e dos não evangelizados. Nós estamos aqui para ajudar aquelas pessoas que carecem da graça de Deus. Estamos aqui para estender a mão a elas. E é isso que Jesus fez. Mostrou para eles esse poder religioso que vocês estão aí a mostrar, não tem sentido nenhum se não tiver uma vida prática, fazendo bem, e é o que ele fez. Eles se identificariam tão plenamente com os que precisam de alimentos e justiça quanto Jesus, que tomou a forma de um escravo. Nós estamos aqui para atender as necessidades daqueles que precisam, no campo espiritual e no campo material. É para isso que estamos aqui, para atender o nosso próximo. Porque o amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo a si mesmo nos leva a fazer assim, como Jesus andou fazendo o bem. E a igreja hoje tem que estar atenta, porque ela é uma agência em que todos são desafiados, porque somos todos da igreja de Cristo e somos desafiados a utilizar os dons, talentos conferidos por Jesus. Tudo que nós temos aqui nessa vida é para usar para o reino de Deus, para colocar nas mãos de Deus a seu serviço. E é isso que ele ensinou ali ao fazer o bem. Andou por toda parte fazendo o bem, mostrando que não é o poder,
mas é a vida de serviço. Ele substituiu isso, e isso causou uma revolução na sua época ali em Jerusalém, na Palestina, na pregação do Evangelho. Os religiosos da época o perseguiram, porque ele mostrou que o mais importante é servir do que o poder religioso que eles estavam acostumados a usufruir, e isso deu autoridade no falar de Jesus Cristo ao pregar o Evangelho de Deus. Agora veja bem, em primeiro lugar, andou fazendo bem porque ele mostrou, especificamente ele substituiu o poder pela vida de serviço. Mas em segundo lugar, o nivelamento fraterno das pessoas. É nesse momento então que Jesus enxergava a oportunidade para ajudar aos necessitados. Os olhos daqueles que servem o Senhor Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, estão sempre com os olhos olhando para as carências do seu próximo, em todos os sentidos. E, por isso, ele o nivelou de maneira fraterna a todos. A igualdade que há entre todos. Não há diferença nenhuma entre aqueles que servem a Deus. Todos nós somos iguais diante da graça de Deus. Todos nós necessitamos do perdão de Deus. Todos nós necessitamos do arrependimento. Todos nós necessitamos da transformação. E somos todos iguais. Não há diferença nenhuma. Mesmo que naquela época os religiosos da época se achavam superiores aos demais, não existe isso. Quanto mais a pessoa tem intimidade com Deus, mais ela está disposta a servir a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E ali, o que aconteceu? O nivelamento fraterno das pessoas. Nós somos todos iguais. Devemos viver numa vida fraternal, de amor ao nosso próximo. E aí, Jesus ressaltou o valor das crianças. Eles não davam valor às crianças naquele momento. Não é? Ele disse, deixai vir os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Também quebrou o preconceito racial ali e de gênero, ao conversar com uma mulher samaritana. Eles tinham ojeriza aos samaritanos. Eles tinham um preconceito racial tremendo. E Jesus quebrou o preconceito ao conversar com a mulher samaritana e ao conversar com uma mulher, o que não era comum naquele momento. E observemos pela palavra, não é, que Jesus vem e trata o samaritano, odiado pelo judeu, como o igual, fraternalmente, com amor fraternal para com ele e para com a mulher também, ali que não era o comum, né? A mulher, Jesus Cristo foi aquele que deu valor à mulher. Ele conversou com a mulher, ele curou a mulher, ele auxiliou a mulher, mostrando realmente o seu valor. E ali nós lemos, em João capítulo 4, versículo 9, nós aprendemos. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana? Ela própria sentiu a diferença. Você me trata como igual. E Jesus estava ali nivelando fraternalmente, colocando a mulher na mesma posição, igual a todos, e pede a uma samaritana água para beber. E a ênfase ali em João capítulo 4, versículo 9, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ele mostra que não há diferença nenhuma entre as raças, entre as pessoas, somos todos iguais, homens, mulheres, seja de qualquer povo, tribo, nação, somos todos iguais. E ele mostra ali, ele nivela, ele mostra realmente, isso dá ênfase, que ele andava fazendo bem. Aprendemos também lá em João capítulo 4, versículo 27, esse nivelamento fraterno de Jesus ali com as pessoas, mostrando que somos todos iguais. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher, não era o comum. Todavia nenhum lhe perguntou, o que é que procuras? Ou por que falas com elas? Os próprios discípulos sentiram, observaram, perceberam que devemos tratar a todos de maneira fraternal. Independe da posição social, independe do grau de conhecimento, independe de qualquer situação, nós temos que tratar a todos de forma igual.
porque Jesus nos ensinou a fazer o bem. E o resumo que Pedro coloca no texto para nós, ele andou por toda parte fazendo o bem. E Pedro viu isso claramente no seu ministério, quando Jesus esteve aqui conosco. Agora veja bem, ele hospedou-se na casa de um homem rico, que era acusado de corrupção e argumentou dizendo. Então ele quebrou todas as colocações feitas ali naquela época, e ele esteve na casa desse homem carente da graça de Deus. Ele é corrupto porque ele precisa conhecer a Deus, ele precisa descobrir que a verdadeira felicidade não é o possuir, o ter bens, mas é ser algo especial dentro de Deus, é ser um filho de Deus. E olha, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós estamos aqui também como Jesus Cristo, fazendo o bem em busca de salvar as pessoas que estão perdidas, carentes da graça de Deus. Esse é o nosso papel. Nós estamos aqui para servir e auxiliá-las a conhecer a graça de Deus, como Jesus o fez com aquele homem rico acusado de corrupção. Ele esteve lá e pôde salvar, porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido, a mesma coisa. É por isso a ênfase, do amor fraternal. E assentou-se com os publicanos, pecadores, e declarou: Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais todos nós somos salvos, graças a Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nós não teríamos a salvação eterna, não teríamos a vida eterna. Ele nos salvou. A exemplo disso, ele veio para salvar aqueles que são perdidos, porque ele realmente é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única forma para eu me chegar a Deus, para eu ter a paz de Deus no meu coração. E olha, observe, e ele faz uma declaração muito, muito importante, quando realmente ele faz esse nivelamento fraternal, mostrando que todos somos iguais e carecemos da graça do Senhor. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, nosso papel, como servos de Deus, servos do Pai, Filho e Espírito Santo, como continuadores da obra do Senhor Jesus, nós estamos aqui também para andar fazendo o bem. E nós precisamos ajudar realmente, essas pessoas que precisam do Senhor Deus, os mais carentes, aqueles que estão necessitando conhecer o poder de Deus. E Deus tem nos dado a oportunidade. Onde estamos, sempre há alguém a carecer do auxílio de Deus, e Deus tem dado a oportunidade para que a gente possa fazer o bem a estas pessoas. E determinou que devemos amar os inimigos e orar por eles. Esse é o papel nosso aqui nessa vida. Todos carecemos do amor de Deus. E nós devemos, capacitados por Deus, amar os nossos inimigos e orar por eles, porque eles precisam conhecer o poder de Deus. E assim nós demonstramos como Jesus, que andou por toda parte fazendo o bem. Nós estamos aqui também como Jesus Cristo, andando por toda parte onde Ele nos coloca para fazermos o bem, mostrando às pessoas que a religião não é poder, mas é serviço, mostrando às pessoas que em Cristo nós somos todos iguais. Ele nivela fraternalmente as pessoas. Agora veja bem, ainda lá em Mateus capítulo 11, o versículo 28, as pessoas estão precisando conhecer o poder de Deus na vida delas, e ele nos orienta: vinde a mim todos que estáis cansados. Essa orientação que Jesus nos diz. Ele veio aqui fazendo o bem, nós continuamos o trabalho dele. Vinde a mim todos que estáis cansados. Venha até Jesus, que Ele vai te dar realmente e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o único que pode aliviar o nosso coração. Ele pode perdoar todos os nossos pecados. É aquele que pode nos auxiliar nos momentos de tempestade, de dificuldades. É aquele que pode realmente dar a verdadeira paz ao nosso coração, porque Ele nos dá o perdão. E o perdão de Deus é maravilhoso, porque Ele apaga todos os nossos pecados. A palavra de Deus nos diz que Ele lança nas profundezas dos mares os nossos pecados e nunca mais se lembra deles. Apaga-os para sempre e derrama sobre nós a sua paz, a sua alegria, o seu conforto. E é maravilhoso saber que essa paz é real, viva e verdadeira quando nós a chegamos a Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele realmente quer ter um relacionamento interpessoal
amplo. Jesus Cristo está aqui a falar conosco pela palavra. Ele está aí a falar com você. O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é onisciente, sabe de tudo, onipotente, tem o poder sobre tudo e Ele é onipresente. Ele está conosco em toda parte, em todo lugar. E Ele quer manter essa íntima relação para conosco. Nós nunca estamos sozinhos em nenhuma situação. Em nenhum momento da nossa vida estamos sós. O nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estava conosco lá quando estávamos no ventre da nossa mãe. Como diz o Salmo 139, na formação da substância informe, Ele já estava escrevendo todos os nossos dias, mesmo quando eles ainda não existiam. E Ele esteve conosco durante a fase da infância, adolescência, juventude, e em todas as fases da nossa vida. Ele está conosco. E Ele quer manter essa íntima relação para conosco em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer segundo. Ele está presente. Por isso, realmente, o seu amor é imenso e Ele realmente é inclusivo e imparcial. Ele está sempre atento à nossa necessidade, como Ele esteve atento às necessidades daqueles que estiveram ali. Ele estava a olhar por elas, Ele está a olhar por nós também hoje. Nesse momento histórico que vivemos difícil, Ele está presente e atuando em nossas vidas. Mas vejam bem, Jesus andou fazendo o bem. É claro que Ele substituiu o poder por uma vida de serviço. Em segundo lugar, Ele pôde realmente nivelar fraternalmente a relação. Nós somos todos iguais, não há diferença alguma. Ele tratou a todos de maneira igual, com amor fraternal. Mas em terceiro lugar, o cuidado integral com o ser humano. Jesus Cristo está atento a toda a necessidade humana. E observemos que Ele atendia todas as necessidades das pessoas, porque Ele era o bom pastor. E nós aprendemos lá em João 10, que dava a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus é o bom pastor, Ele cuida de cada um de nós, cuida de cada uma das nossas necessidades, de cada uma das nossas carências. Ele sabe de tudo. Seja o que acontece na nossa vida, que nós somos tomados por surpresas, por situações que nunca esperávamos passar, mas o Senhor sabe de tudo. Ele é o bom pastor. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, o Senhor Deus, em Jesus, Ele cuida de cada um de nós e dava a vida por elas. E nós temos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 35, um resumo do trabalho de Jesus. E olha lá, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando-os nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ele andava fazendo bem por toda parte. E a atenção de Jesus, quando Ele está atento ao cuidado integral, Ele está atento a tudo que realmente o ser humano necessita. Aí nós aprendemos o ensino. Então havia uma atenção especial nele, ensinando nas sinagogas. Ele se preocupava com o intelecto das pessoas, com o entendimento das pessoas, porque ele estava atento a um cuidado integral com o ser humano. Também na pregação, além do ensino do intelecto, ele cuidava pregando o evangelho do reino, porque ele estava atento também às necessidades do coração, da alma, das emoções. Ele pode realmente tirar toda a ansiosidade, toda a preocupação, toda a tensão, todo o medo que está presente no nosso coração. Ele vem e, fazendo bem, ele retira. Ele tem a ação de retirar tudo isso. E hoje nós temos a presença do Espírito Santo no nosso coração. E é o Espírito Santo que aí atua, propiciando a nós realmente as necessidades que estamos a passar interiormente. Tudo que está dentro de nós, Ele alivia, Ele dá paz. E o Espírito Santo é o Consolador, Ele nos consola em todo e qualquer momento de dor, de dificuldade em nossas vidas. Agora veja bem, também cura, curando toda sorte de doenças e enfermidades.
Então ele estava atento às necessidades físicas da mente e do corpo das pessoas. E é maravilhoso saber que hoje o Senhor Deus deu capacitação à medicina hoje, né? Ela tem uma atuação muito especial. E Deus tem dado aos médicos capacitação para que eles se desenvolvam e possam atender às necessidades humanas. E Deus opera ainda hoje, Deus cura ainda hoje. E também Ele tem usado a medicina para fazer esse trabalho imenso. Ele cura, mas usa esse trabalho, dá sabedoria aos médicos. E nós temos visto grandes milagres feitos através da medicina para auxiliar na necessidade física do homem. Nunca se viveu na história da humanidade um momento tão especial em que a medicina foi capacitada por Deus para atender às necessidades da humanidade. Agora veja bem, em casa, ele ali foi surpreendido com o aparecimento de um leito, com um paralítico. Então Jesus tem o poder realmente de curar. E ali naquele momento ele estava a mostrar, curando as pessoas fisicamente, não é? Curando as pessoas fisicamente. Naquele momento em Israel, ele não curou todas as pessoas que estavam em Israel fisicamente, mas para mostrar o poder de Deus de cura, não é? Agora, o mais importante, quando Jesus estava ali, antes de operar os milagres, ele dava a cura espiritual. Porque o mais importante não é a cura física, porque a cura física é apenas temporal, é passageira, mas é a cura espiritual. É a salvação eterna, é a bênção de uma vida para sempre com Deus. É ter os nossos nomes escritos no livro da vida, é viver eternamente com Deus. E Jesus Cristo veio para nos curar do poder do pecado, que pode nos levar para a eternidade sem Deus. E Ele veio para nos curar, para nos dar a bênção do perdão e a vida eterna com Ele para todos sempre. A preocupação de Jesus era atender, é claro, o lado espiritual, que é o mais importante, e depois o lado físico. E ele pôde curar aquele paralítico ali, mas antes ele operou espiritualmente, e o mais importante, ele perdoou todos os pecados. A maior cura hoje para o ser humano é o perdão para todos os seus pecados, porque os nossos pecados podem nos levar para a perdição eterna, mas o perdão de Jesus, através do nosso arrependimento pelos nossos pecados, de o recebermos como Senhor e nosso Salvador, pode nos dar a vida eterna para sempre com Ele. E é por isso que Jesus veio, fazendo bem. Para quê? Para nos dar a vida eterna e para que fôssemos viver com Ele para sempre. Independente das posições sociais, independente dos nossos poderes econômicos, todos nós precisamos da graça do Senhor Jesus, do perdão de Deus através de Jesus, para que possamos estar na eternidade com Deus. E nós precisamos do Senhor constantemente. Agora, nesse período de pandemia, nós percebemos que ela veio e esteve em todas as casas, esteve em todos os lugares, esteve em todos os países, e mostrando que nós precisamos da maior cura. Não é só a cura física, mas é a cura espiritual, o perdão eterno de Jesus Cristo, e estamos preparados para quando formos chamados para viver eternamente com Deus, possamos ter a vida eterna com Ele. Concluindo, veja bem, a igreja hoje, a igreja de Cristo, precisa estar acordada para o seu papel de fazer o bem. A igreja hoje precisa estar atenta, o que nós aprendemos com Jesus nesta manhã, a substituir o poder pelo serviço. A igreja precisa estar atenta que ela tem que nivelar fraternalmente as pessoas. Nós somos todos iguais, não há diferença nenhuma entre nós. Somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. E também o cuidado integral com o ser humano. A igreja tem que estar atenta a esse seu papel também hoje em estabelecer prioridades como a elaboração de projetos e metas realmente para atender. O papel da igreja hoje
a Igreja de Cristo hoje, o papel dela, a sua visão é a missão integral, atender todas as necessidades da vida humana. E não somente cuidar do espiritual. O espiritual é em primeiro lugar, mas também ela tem o papel nessa vida de atender às necessidades das pessoas. Como Jesus o fez. Ele procurou em todo o período que ele passou aqui na terra, ele procurou fazer o bem, auxiliar as pessoas. E hoje é o papel da igreja, levar a cura espiritual e auxiliar também nas necessidades materiais das pessoas. Que Deus realmente nos capacite a sermos como Jesus, a fazermos o bem e auxiliar o nosso próximo e a vivermos plenamente como Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Estarmos aqui como Jesus. Aprendemos nesta manhã a fazer o bem. Que Deus nos abençoe. Amém. E nós vamos, nesse findar de lição, lembrar que nós estamos aqui integrando, desenvolvendo, ensinando. E esse é o nosso papel nesse mundo. Como diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, 19 a 20. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo, que andou por toda parte fazendo bem, ele esteve aqui na sua missão de vir para nos dar a salvação, mas hoje ele está à direita de Deus, é nosso advogado junto ao Pai, e mandou o seu Espírito Santo, e ele está conosco, e ele está conosco até a sua volta. Devemos estar preparados, porque um dia Jesus virá, voltará e nos levará para morar com ele para sempre. Enquanto estivermos aqui, vamos cumprir a missão que Cristo cumpriu, andou por toda parte fazendo bem, e que nós possamos também fazer o mesmo. Esse é o nosso papel, estamos para servir como Jesus o fez, andando por toda parte fazendo bem. Que Deus abençoe. Amém. E, encerrando a nossa escola dominical, nós vamos cantar esse hino. Mais perto da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor, e contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é, aos teus santos pés me achar, e com viva fé e profundo amor, com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe nesta manhã, na escola dominical, e que nos dê realmente a bênção de continuarmos servindo a Deus, como temos feito até agora, fazendo a sua vontade. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. E contigo sempre eu desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais perto da tua cruz, quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor.
estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz. Meu desejo é estar, Senhor.